Olá pessoal, a paz e a graça a todos vocês. Não é comum ter vídeo no dia de hoje, eu sei, mas eu preciso por aqui fazer quase uma análise do filme A Arca de Noé que está aí nos cinemas. E com esse título aí, nós pensamos que é para os nossos filhos, é de caráter cristão. E como pai de um menino de 8 anos e alguém que quer que esse mesmo filho ande sempre com a base bíblica, ande debaixo da lei e da palavra. É isso que eu procuro passar para ele. Então eu tô aqui para alertar para todos vocês como eu pensava esse filme era um filme bíblico. Isso, filme infantil para nossas crianças. O que me pareceu foi totalmente ao contrário de um tema cristão que tenha como base a Bíblia e use a verdade que é essa palavra, a palavra de Deus. Meu nome é André Ligeiro e se você ainda não conhece ainda o nosso canal aqui, todas as segundas, quartas e sextas, 7h37, sem falhar, tem nossos devocionais e falamos de tudo o que acontece na tua vida, na minha vida, lá no consultório, mas com base bíblica, na palavra que em mais de 2000 anos jamais foi encontrada qualquer erro. Então, se inscreve aí, compartilha com mais e mais pessoas que vai precisar ouvir esse vídeo e tantos outros. Vamos lá, gente, com temor e base bíblica sobre o filme. Se você ainda não viu, sorte a sua. Mas eu preciso fazer o alerta sobre esse filme, A Arca de Noé, que promete contar uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Todos nós falamos o tempo todo sobre isso. Mas será que ele é fiel às Escrituras? Já te digo que não. Hoje eu não estou conseguindo fazer nenhum suspense, eu estou perguntando e estou respondendo, porque eu estou muito preocupado como coisas como essas estão agora querendo atingir diretamente as nossas crianças. Um passo só, um passo desapercebido e estaríamos todos felizes que nossos filhos estão vendo filmes cristãos, quando na verdade as versões que estão vindo deixam muito a desejar, tá? Se você já viu filmes que usam a Bíblia, mas acabam distorcendo a mensagem, você vai entender por que eu analisei esse filme aqui e o que realmente ele representa. O enredo geral desse filme, vamos lá, o filme tenta retratar a história de Noé, mas ele diz que é de uma forma mais moderna e, digamos, criativa. Papais e mamães, cristãos ou não, já vou começar pelo que eu consegui anotar, mas presta muito atenção. Quando Deus dá instruções a Noé lá de como fazer a arca, Noé pergunta a ele, como diabos vou fazer isso? E Deus responde, se vira caboclo. Aqui eu já poderia trazer alguns trechos bíblicos que são claros para o que fizeram desse trecho, mas eu trarei somente o que está lá Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deus aqui adverte contra modificar as suas instruções, está claro. Esse princípio também se aplica ao tratamento de narrativas bíblicas, como a história de Noé. Vamos continuar que tem coisa bem pior. Noé comunica a sua esposa e a neta que Deus mandou levar na arca um casal de cada espécie. E a sua neta questiona a Deus dizendo que Deus não devia estar bem de cabeça, que aquilo seria um absurdo. E ainda pergunta, e as famílias LGBTQIA+, o que fariam? Gente, vamos lá. Para que eu possa responder como cristão, criador de conteúdo, com todo o respeito e a firmeza na verdade bíblica que foi nesse filme distorcida, e é importante também trazer por fatos bíblicos, e o que eu fiz e faço ao meu filho todos os dias, como a Bíblia nos ensina a falar a verdade com graça, e assim eu vou fazer. Em 1 Pedro 3, 15 e 16 diz assim, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança
que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. 1 Pedro 3, 15 a 16. Agora, vamos entrar na história de Noé e o contexto da época. A história de Noé não é sobre debates culturais, mas sobre obediência e a soberania de Deus. Em Gênesis capítulo 6, 19 e 20, Deus claramente ordena a Noé que levasse um casal de cada espécie para assim garantir a sobrevivência da criação após o dilúvio. Isso não foi colocado em debate, nem Noé nem sua família questionaram. Eles obedeceram em fé, como diz lá em Hebreus 11:7. Mas ainda dentro desses questionamentos, questionar a sanidade de Deus, gente, revela um entendimento completamente equivocado sobre quem Ele é. Porque lá em Isaías 55, 8, 9, nos lembra que porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora, gente, o contexto bíblico que eu quero trazer aqui na mensagem eu estou pensando muito, gente, porque é muito temor, não só o que acontece hoje, mas como a Bíblia. Mas o foco é a Bíblia. Então vamos lá. A história de Noé, e eu entendo que a questão levantada sobre as famílias LGBTQIA+, e inserida nessa narrativa, é um anacronismo, vamos dizer assim, que é desejar trazer conceitos modernos para uma época antiga, uma época passada. Vale ratificar, gente, eu convivo com pessoas LGBTQIA+, tenho zero problemas com qualquer um deles, inclusive alguns convivem com a minha família, sem nenhum embate, debate sobre qualquer tema, crença de cada um, respeito total. Mas voltando à Bíblia e ao filme, ratifico, a Bíblia não aborda questões modernas como LGBTQIA+. Na história de Noé, que o foco ali na história de Noé é a restauração da criação e na aliança de Deus com a humanidade, tá bom? A Bíblia apresenta a criação do homem e a mulher para se complementarem, multiplicarem. Gênesis 1:27. Essa narrativa, gente, é usada para estabelecer um padrão, mas nunca como uma ferramenta de ódio. Repito para ficar claro a vocês, a Bíblia apresenta a criação de homem e mulher para se complementarem e multiplicarem. Gênesis 1:27 e 28. Ela é usada para estabelecer um padrão, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, como uma ferramenta de ódio. E teve uma outra cena que me chamou muita atenção, que foi o leão ordenou as serpentes a roubarem os convites para ele entrar na arca. Chegando lá na arca, ele começa uma disputa de lugar. Ele segrega os elefantes porque eram gordos. Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei buscando explicações que não há de realmente vender o filme a qualquer custo, vender por vender. Ou em cima da palavra de Deus, em cima dos cristãos, em cima de quem acredita. Porque eu preciso, infelizmente, lembrar que a história de Noé nesse filme, ela, conforme descrita na Bíblia, não é uma fábula com animais agindo como humanos. É uma narrativa que carrega profundos significados espirituais. Quando vemos cenas como essa, precisamos nos perguntar qual é o propósito de colocar isso no filme. O leão ordena as serpentes a roubarem os convites. A Bíblia nunca mencionou animais tomando decisões ou disputando lugares na arca. Todos os animais, gente, foram levados por Deus conforme a sua vontade. Isso está lá em Gênesis 6:20. Essa cena, gente, tira Deus do centro, colocando os animais como alguma coisa protagonista de conflito humano.
A história de uma disputa por lugar na arca, gente. A história bíblica é clara que a arca foi projetada por Deus para acomodar tudo que fosse necessário para a preservação da vida. Isso está lá em Gênesis 6. Não há menção de falta de espaço, disputa ou qualquer outra coisa desse gênero, pois Deus é perfeito em seus planos. O que dizer da segregação dos elefantes porque eram gordos? Essa ideia não é apenas um absurdo, como do ponto de vista bíblico, mais absurdo ainda, mas também ele desvia completamente o foco da mensagem bíblica, a mensagem central. Noé não tem espaço para preconceitos ou segregações. Lá é sobre a salvação universal oferecida por Deus a nós na humanidade. E o que essa cena realmente faz? Para mim, é um desrespeito ao propósito bíblico. Essas distorções reduzem a história a uma comédia para as crianças sem sentido, afastando o público da mensagem bíblica de fé, obediência, aliança com Deus, com a gente, a humanidade. Gente, cultura popular ok, mas essa cena reflete a tentativa de tornar a narrativa interessante para o público moderno, mas ao custo de sacrificar, gente, a nossa Bíblia. Gente, eu poderia falar de muito mais cenas aqui, pessoal, mas eu creio que com estas cenas que eu acabei de narrar para vocês tomem as próprias decisões, como se é um filme para os seus filhos, para suas filhas, para o neto, para a neta, se tem conteúdo ou ensino bíblico que vai ajudar no desenvolvimento das suas crianças. O que eu cheguei a finalizar e passei aqui para o meu filho foi, como cristãos, o que aprendemos nesse filme. Então vamos lá, discernimento. Devemos sempre discernir as mensagens que a gente consome. Foi isso que eu falei para ele. A mídia vai te trazer um monte de coisa, mas precisamos comparar com a verdade bíblica, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Usando oportunidades como essa, gente, eu apresento de verdade para o meu filho a história verdadeira. Eu trouxe os temas como a obediência, a graça de Deus, a aliança eterna, o respeito ao próximo, mesmo que a gente discorde de representações equivocadas ou ideologias, somos chamados a amar a todas as pessoas e a guiar com graça e verdade, o que lemos lá em Efésios 4:15. Ensinar a verdade ao meu filho. Reforcei a importância de voltarmos à Bíblia e entender a verdadeira história. Não podemos nos distrair com essas representações fantasiosas. Vamos nos lembrar que a verdadeira história de Noé, gente, é sobre fidelidade de Deus e a sua aliança com a criação, com a humanidade. Vamos focar na mensagem de Deus. Eu falei para ele que usamos essas oportunidades para apontar para a graça de Deus e o plano da salvação por meio de Cristo. A gente leu, gente, foi muito bom também, porque a gente leu a Bíblia junto, procuramos saber o que cada um entendeu com a leitura que fizemos, no que está escrito na Bíblia. Trouxe todos esses versículos que eu trouxe para vocês aqui. E a conclusão que a gente chega por aqui é que filmes como esses podem ser muito criativos, mas muitas vezes perdem o verdadeiro significado da história bíblica. A Arca de Noé não é apenas uma história sobre animais ou uma competição por espaço dentro da arca. É sobre obediência, salvação e aliança de Deus com a criação. Vamos voltar à palavra e encontrar nela a verdade que transforma as nossas vidas. A história de Noé, gente, é sobre isso, é sobre obediência a Deus em meio ao mundo tão corrupto, tão difícil. Quando filmes distorcem essa narrativa, como eu me sinto obrigado, como um canal cristão, tendo a responsabilidade de retornar à Bíblia e mostrar a verdadeira mensagem. Não se trata de atacar ou dividir nada nem ninguém, mas de resgatar a verdade que aponta para a graça e a justiça de Deus. Vamos sim continuar firmes na palavra, porque ela é a luz para nossos caminhos e de nossos filhos, de nossos netos, de quem a gente quer bem.
Obrigado a você por ter assistido até aqui. Se você gostou dessa análise, curta, compartilha, comenta, dá o like. Vamos levar a palavra adiante, levar esse canal com a mensagem bíblica, sempre com amor e temor a Deus e sob a ótica do que realmente está escrito na palavra. Eu te desejo muita paz e vitórias aí na tua jornada. Um forte abraço.